Boa noite, meu nome é Nelson Pinto Jacold, eu sou o criador da Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Inicialmente, esta escola ela se encontrava no canal espiritualista laico Acelera Status Quo, mas eu estou gravando ela com o nome direto da escola e vou salvar ela nos dois canais. Bem, meu nome é Nelson Pinto Jacold, como disse, eu sou o criador deste canal, que é uma escola, e tem intenções claras que eu venho postando há tempos. O objetivo dessa escola é tornar as pessoas puras, objetivamente. Tornar as pessoas que quiserem ser puras, impuras, em pessoas totalmente puras no caminho. Possivelmente, ao longo de várias vidas na Terra, no futuro da Terra. Então, nos vídeos anteriores, eu falei bem como funciona isso. Nós fizemos os exercícios, eu vou falar aqui rapidamente. O primeiro exercício que eu desenvolvi especificamente para demonstrar que existiam algumas necessidades para que as pessoas se tornassem puras, eu coloquei logo de início. Uma delas é que nós devemos parar o empurra-empurra para ficarmos com desejos sexuais, ou para que as pessoas tenham desejos sexuais. Então, esse empurra-empurra, ele provoca danos, sempre provocou. Ou seja, você empurrar o teu ser para isto e empurrar outras pessoas. A intenção inicial é que você faça esse exercício agora e fala assim: eu vou abrir mão aqui dos meus desejos sexuais e vou parar de ficar me excitando para que eu possa me desenvolver a parte dos sentimentos e não mais ter este mecanismo que obstrui a passagem dos sentimentos e distorce os sentimentos. Então, você abre mão, vai e passa para outros. Importante que passem os exercícios para outros, para que eles façam também. E durante todos os dias fazer um pouco, para a pessoa ficar natural, fazendo as coisas sem isto. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos algumas coisas na vida. Uma, o poder. O poder vem de estados e governos desses estados. Um espaço geográfico de vários tamanhos diferentes, medidas, né? De áreas quadradas diferentes. Então, aí tem o poder, que são os governos. Dentro dos governos você tem vários outros poderes, mas estamos colocando esse. E os outros poderes dentro do governo, por exemplo, nós falamos em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, são 3, dentro do Estado. Esse Estado, ele fica sob o domínio desses 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Bem, claro, você tem a polícia, as polícias civil, militar,
tem a Federal e tem a Polícia Rodoviária Federal. E tem outros tipos, guardas municipais e outros tipos de sistemas que servem para ser utilizados combatendo o crime, porque nós temos crimes. E uma das coisas que faz acabar o crime é as pessoas se tornarem puras. Então, ser puro, iniciando esses exercícios aí, então nós temos o Estado e o governo e os poderes desse Estado, que organizam o Estado. E aí nós temos o sexo que ele tem mecanismos diversos de utilização e nós não vamos falar sobre isso. E temos do outro lado as religiões. Isso é tudo que nós temos na Terra. Você pode colocar filosofias, vamos colocar aí dentro desses grupos, escolas do pensamento, filosofias, mas as religiões, principalmente. E religiões, e algumas que chamam de seitas, mas vamos chamar todas de religiões, não considerar nada como seita. Seita seria aquilo que a religião não aceita. Não aceita. Então, aí, feito isso, nós temos que organizar, porque a Terra nunca deu certo. Sempre violência, crimes, guerras, e as guerras provêm dos estados, aos quais nós nos submetemos por meio de um sistema de leis. E aí você tem o judiciário, que define se a pessoa é culpada ou não, ou se é inocente. Bem, mas então nós fizemos esses exercícios, e por quê? Porque eu falei que nós precisamos filmar as crianças desde o pré-natal, o parto, o berçário, a creche, a pré-educacional, ensino fundamental, médio e até a universidade. E depois filmar a vida toda. Por quê? Porque ao ficar puros, nós estaremos, grande parte de nós inicialmente, estaremos indo para o futuro da Terra. Bem, nascer na Terra posterior a essa vida. Vou falar brevemente. Os planetas do universo são habitados. Onde existe uma estrela, pelo menos um planeta ali é habitado. Ou às vezes ainda não, né? Ele está em formação. Mas é todo habitado, todas as galáxias, e tem um número enorme de galáxias. Só a nossa galáxia Via Láctea, os cientistas dizem que nós temos 200 bilhões de estrelas. Então, aí nós teríamos 200 bilhões de planetas, algo próximo, habitados. E aí o número de habitantes. A questão que estamos tratando aqui é o seguinte: quando eu comecei a investigar, eu abandonei as instituições e todos os nomes e tudo isto. Foi o argumento que me passaram. Se você abre mão, eu falei, claro, quero saber. Aí, bem, eu fui levado a Urano em espírito, repentinamente. Cheguei lá, tinha um homem. Aí eu fiquei meio, sabia o que fazer, né? Eu falei, como vai? Aí ele sorriu, né? Eu falei assim, eu falei algumas coisas, eu falei, foi você
fez esses sinais nas plantações, na terra, ele falou, sim, fui eu. Eu perguntei, mas por quê? Falou, porque vocês estão começando a adentrar o espaço sideral e vocês têm naves e têm bombas nucleares que causam grandes danos. Então, a princípio, nós não vamos permitir isto. Bem, aí eu fiquei, né, assim, olhando aqui. A primeira coisa, nós fomos conversando, só que quando eu fui, algumas pessoas estavam por perto, em espírito, foram também atrás de mim para ver para onde eu tinha ido, né? E eu não fui por vontade própria, eu fui. Aí cheguei, bem, tinha até ex-presidente, né? Bem, mas vamos lá. Depois de conversar com esse homem, interagir por uns dias, né? Ele estava em Urano fugitivo. Depois nós descobrimos isso, eu descobri por alguns fatores, né? E, bem, então, dali eu já tinha ideia de alguns planetas e comecei a ver as estrelas, as Pleiades, o planeta Nibiru, ou Nibiru, que eles estiveram aqui na Terra, o pessoal das Pleiades também, em passados bastante recentes, ainda bastante para trás, né? E então, depois que eu estive com ele, eu falei, bem, eu vou ver se eu consigo chegar a Nibiru com a mente, né? E fui. Cheguei perto, eu sabia que era, porque me dirigi para lá, né? Aí eu falei, bem, não vou falar com dirigente, né? Eu vou falar com historiador, vamos ver se tem um historiador que saiba mais sobre esse assunto deles terem vindo à Terra. Aí eu fui, tinha um homem bem diferente assim de nós, mas era um homem. Parecia um pouco como as pessoas dos Andes, os primitivos, né, que eram as civilizações anteriores que acabaram ficando, os remanescentes, misturado com os espanhóis, né, e de alguns outros países com o tempo. Então, essa foi a experiência. E na medida que eu fui adentrando, fazendo conhecimento, amizades nos planetas com a mente, eu vi que existia um plano para o universo, porque eram raças caídas também como nós. Então, vem daí essa escola. Inicialmente, eu não tinha ainda tanta experiência, eu passei por muitas experiências, e uma delas foi verificar o futuro, o passado. O passado eu já tinha anteriormente, isso foi em 2018, o passado eu descobri em 2008, 10 anos antes de 2018. E aí eu não aguentei o tranco e parei, fiquei com medo, né? Bem, então eu vi que tudo é habitado e existe um plano. E eu vim fazendo exercícios para tentar ir ao futuro e comecei a ir bastante para o futuro, ver 10 mil anos, 1000 anos, 2000 anos, 5, 10, e aí sempre na Terra. Aí vinha a ideia, né, de várias coisas e os contatos que a gente foi fazendo, que eu fui fazendo, e as pessoas estavam perto, né, acabaram indo junto. Eu estou falando da experiência que eu passei. As pessoas foram atrás de mim. Eu que abri o futuro. Então, mas não é para me sentir maior ou menor. Só estou explicando para vocês. A minha experiência foi o que gerou a escola. Então, depois tivemos muitas experiências. Eu sabia que dava para ir para o futuro, assim, como se você
não se tornasse eterno sem ser ou replicar como a ovelha Dolly e outras formas existentes. E também sei que com as células-tronco nós podemos replicar tudo, né? Nós estamos fazendo pele, osso já, de uma pessoa, pedaço, aí você vai, replica aquilo, ele vai gerando, por multiplicação celular, a pele, por exemplo. Já usamos pele assim, e já usamos osso, né? Estão trabalhando em fígado, estão trabalhando em intestino e outras coisas que no futuro serão utilizadas para cirurgias e enxertos. Bem, então eu continuei, eu falei, bem, como fazer esse plano, né? Eu fui indo, eu já sabia da questão do sexo pelos estudos, né? Eu falei, pô, cientificamente é isso, nós estamos errados. Então, nós não podemos ficar aleatórios, causando danos como doenças venéreas. Século XIX morria multidões com sífilis e outras doenças. As meninas eram colocadas para fazer sexo, porque era todo mundo muito pobre, para poder ajudar a família. Não existia emprego, né? Então, os empregos eram poucos. Então, a questão da escola é essa. Existe um plano e eu fui indo, aí eu falei, bem, o plano é para o universo, para a Terra, e existem umas formas de fazer, né? E eu comecei no ímpeto para instruir pessoas para trabalharem a nível planetário, de verificações, ver, estudar e contribuir. Bem, aí eu continuei buscando e até que eu falei, bem, nós vamos para o futuro, temos que ficar eternos com o tempo. Então, indo para o futuro, nós podemos ficar eternos. Isso a gente já sabia, eu sabia e outras pessoas sabiam, porque obviamente cientistas sabem disso, né? Que trabalham na área específica. Só que a portas fechadas. Os chineses, a pessoa lá desobedeceu e fez de um ser humano, a mesma coisa que fizeram com a ovelha Dolly, pelo que as informações da mídia, né? Então, falei, bem, é para ir para o futuro, e aí existia a questão da reencarnação. Como que a pessoa vai pós-morte para entrar em outro corpo. Aí tinham me dito que era reencarnação, né? E tinham me dito que existia mais de um grupo que fazia reencarnação. E eu, na Terra, né? Na Terra, não sei, em outros planetas ainda não nos aprofundamos o suficiente. Mas eu, sabendo disso, eu falei, nós vamos ficar puros, parando o sexo gradativamente, e vamos ficar só com os sentimentos. E com isso nós deveremos chegar ao relógio biológico, que é o original. Nós somos animais. Os animais têm umas ninhadinhas, um filhote, uns só tem um, outros têm mais de um, e as ninhadas. E os seres humanos se meteram, misturaram, fizeram coisas aí com os animais, mas como os cachorros, né? Há várias raças diferentes. Bem, mas vamos lá. Temos que seguir. Então, eu preparei o exercício para ficarmos puros, chegarmos no futuro puros, para estudar, para ver como fazer a reencarnação. Depois eu vou falar algumas coisas que corroboram isso que nós vamos fazer.
Bem, então, uma escola de ciência e metafísica para o universo. Uma é para transportar as pessoas para um refúgio muito seguro. E nós temos a obrigação dessa escola é trabalhar junto com os governos e tudo para tornarmos as pessoas protegidas, primeiro com a distribuição melhor da renda, indo todo mundo para a classe média e não haver mais problema de desemprego e também nem medo, né? Porque todo mundo trabalhando e ganhando bem, o medo passa e as pessoas vão viver. Aí a questão da vida é o desenrolar. Então, eu fiz esses exercícios das pessoas fazerem isso e filmar, porque não existe uma visibilidade muito boa com as informações que estão indo para o futuro. Quais as informações vão para o futuro? Aqui do Brasil, do Ministério do Trabalho, dos cartórios, dos documentos de identificação que as pessoas têm, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e Cultura, da Agricultura, Indústria e Comércio, tudo que nós temos em cada país, e as pessoas individualmente, dentro das profissões, a maneira como elas viveram, a visibilidade principal, a maneira como elas viveram é que a necessidade de filmar é para deixar os arquivos mais claros e facilitar pegar as pessoas que cometem delitos, por exemplo, e colocá-las em um lugar onde não existe delito. Aí elas vão passar por várias vidas até ficarem, aquelas coisas do passado ficarem sobrepostas pelas novas e isso ficar para trás, não passar mais para o futuro. E isso parece que é uma obrigação, porque as pessoas, não basta, me parece, só você ir para uma vida, pular, entendeu? Pular, chegar lá na frente e ficar eterno, porque também vamos ficar eternos. Mas a questão é essa, fazer isto, uma escola que eu estudar para transportar vidas pós-morte para o futuro. Bem, o caminho é longo, mas é um caminho muito seguro, as pessoas vão ficar protegidas, não vai haver medo de desemprego, de sobrevivência, porque o caminho é o caminho para o céu. Então você não pode ter medo, né? Você está indo para o céu. Se você sentir medo, porque não é para ir para o céu. Se tiver pessoas mandando no futuro, então não é para ir para o céu. Não existe poder no céu. No céu, todos trabalham e todos fazem aquilo que tem que fazer, trabalharão porque serão eternos em todos os cargos possíveis. Haverá tempo para estudar tudo e todo mundo estar em paz. Não é melhor? Claro que é, né? Ser eterno e poder trabalhar em todas as funções e sem desigualdade. Bem, essa escola, num dado momento, serão milhões que estarão na escola e eles irão para o microcosmo, não ficarão aparentes para poder fazer esse trabalho. A metodologia para isso já existe, pré-existe. Depois, no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso. Então, aqui é a proposta. Bem, nós fizemos, além desses exercícios, vários outros. Essa semana, nós vamos fazer aqui uns exercícios. Só um minuto. Bem, agora não sei onde está. Bem, não importa, eu não preparei para fazer, mas você pode dizer que eu quero ternura em mim, eu quero carinho, eu quero ser carinhoso, eu quero ser terno, eu quero ser afetivo,
ter afeição por pessoas. Aliás, um dos exercícios de hoje, que a gente vai fazendo assim, com a mente, né? Passamos uns para os outros, que chamamos de espaço metafísico na escola, e não espírito, porque é a mente é o espírito, é a mente pura, né? O espírito seria a mente pura, a energia da mente ficando pura. Um dos exercícios dessa semana é de você fazer amigável, afetuoso, com uma pitada de elegância, de sobriedade, mas também com alegria, e seriedade, mas alegre, interiormente contente. Devemos ficar contentes já porque tem uma escola para fazer essas coisas. E aí eu tenho praticado umas coisas, passado para as pessoas. Um dos exercícios é esse do sexo. O outro é de você ir colocando as palavras que você tem que definem coisas como amor, ajuda. Você é uma pessoa pronta para estar perto, ser agradável, fazer uma ambientação boa. Então, você pode escolher as palavras que você tem, como amizade, companheirismo, protetor. Eu vou ser um protetor. Então, aí vamos fazer um exercício então de protetor. Você vai falar o seguinte: eu vou ser protetor de todas as pessoas que estiverem no meu redor, aqui do prédio. A minha energia é de não fazer o mal e só o bem. Então é a minha energia preparada para proteger as pessoas e agasalhá-las e deixá-las bem, como você falar, que todos estejam confortáveis, tranquilos hoje no prédio, é o que eu desejo. Então é o teu desejo, você é uma energia e você está passando isso para as pessoas. Então, e você vai falar assim: eu quero proteger a todos, os meus familiares, a minha sombra, né, de a minha energia, esteja ajudando as pessoas com o meu pedido para que essas pessoas fiquem protegidos e o bem esteja nela. E em volta todos ficarem solícitos, agradáveis, nenhum mal saindo delas em relação à tua família. Minhas irmãs, minha irmã daqui de Botafogo, meu cunhado, os 2 filhos da minha irmã, Diogo e Vitor, que eles estejam protegidos também pelo meu desejo de protegê-los, e o filho do Diogo e a esposa dele, e aí a família do Ronaldo, né? A família do Ronaldo, a família que a Hilda casou 2 vezes, e tem o Diogo com o marido e tem o Vitor com o Ronaldo, que é o meu cunhado. E aí a família dos 2 lados, né? E da minha irmã Hilda e da irmã Raquel, que mora no sítio, lá no Sana, na Barra do Sana, em Macaé. Pertence a Macaé. Era o 8º distrito, hoje mudou. Bem, mas ela mora lá e tem um filho e uma filha e os netos. E então, queria dizer uma coisa para corroborar, né, isso tudo. Esse negócio a gente não sabia, né, eu não sabia. Um dia um jornalista em espírito, né, com a mente, chegou: Nelson, a tua irmã Raquel está lá com uma coisa, e ela estava pensando, examinando o Brasil, os países, né? Eu falei: ué, que é isso? Isso é para mim, não é para ela, né? Porque ela não quer saber de nada disso. E, bem,
E eu quero saber de tudo. Daí eu tô nessa, né? Senão não estaria nisso, né? Não seria. Aí então ele falou, Daniel Hittner, ele me falou assim, ele é jornalista, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. E como eu assisto direto, eu interajo, né, com eles e gosto muito dos jornalistas, fazem um trabalho muito importante de informação. Eu estudo economia, eu sou contador de profissão e estou estudando economia porque eu vivia num mundo micro, né? Micro, pequenas empresas e médias. Tive umas 3 médias, mas na base, né, que as médias vão até 78 milhões, se não me engano, atualmente. Então, de faturamento anual. Aí, eu fui lá e falei, bem, quem colocou isso nela? Nunca vi alguém pensar como ela está pensando, né? Eu vejo estadistas, empresários, pensando assim, né? Já fiz muitas correntes, já pensei um montão de coisas, estudei anarquismo, né? Então pensava beça. E depois, bem, aí eu fui lá, eu falei, bem, quem colocou isso nela, né? E fui procurar. Aí eu estava olhando assim para os lados para ver se achava o caminho de quem tinha ido ali em espírito para colocar aquilo nela. E aí eu olhei, tinha um terreno ao lado da casa dela que era um pasto, né? Ainda tinha lá um cavalo, tudo. Aí eu olhei, eu olhei para o pasto e de repente eu fiquei olhando, procurando em volta. Aí eu olhei, aparecia um objeto, mas sumia e ficava o pasto de novo. Ficava transparente. Aí eu verifiquei, enquanto eu estava fazendo isso, veio na minha mente. Eu vim para deixar aqui que nós aceitamos, como eu vim na Raquel, que nós aceitamos ter as mulheres nos governos do mundo inteiro, dirigindo tudo, dividindo com os homens. E tudo que você está fazendo aí também, nós aceitamos. E com alguma restrição. Bem, eu não vi a pessoa. Aí o Xi Jinping, por acaso, eu estava estudando, acho que no dia eu estava estudando comércio internacional do Brasil com a China, que eu estudo isso, a balança comercial com alguns países, né? E os principais aí que o Brasil comercializa e assim mesmo ainda adentrando. Então, aí eu fiquei com isso, né? Comentei com algumas pessoas e o Xi Jinping eu estava vendo a balança comercial com a China, eu falei, Xi Jinping, é o seguinte, aconteceu isso. Aí ele correu lá para onde a Raquel mora, foi lá, e aí olhou, aí entrou na parte espiritual, não sei como, aí ele viu uma coisa que a gente vê aí sempre na TV, uns ETs, que tem aquela cabeça grande e os olhões, né, magricelas, um daqueles. Mas aquilo não era um ser, era uma roupa, uma embalagem. E aí depois eu examinando, eu vi que tinha ficado uma parte espiritual da cabeça da pessoa, assim como se tivesse ficado alguma coisa ali, né, resíduo. E aí com o tempo eu fiz contato com ele, né? E ele é arcturiano, eu já tinha ouvido falar em arcturianos, né? Porque já há tempos que eu venho vendo vida extraterrestre. Então, aí, bem, era por causa desse caminho da escola, entendeu? Então, eu estou falando isso para corroborar, para que vocês entendam. Então, depois ele foi colocando coisas que já existiam. Primeiro apareceu que tinha 21 planetas que estariam nos apoiando. Talvez não sejam todos da nossa constelação, mas a princípio parece que são.
E aí, depois apareceu que 11 realmente estarão dando cobertura, provavelmente tem naves espaciais, né? Então, eu estou falando isso, eu gostaria que vocês fizessem este exercício. Proteja todos os seus familiares. Aí você coloca carinho, bem-estar, atenção e faça com os parentes, com os amigos, as pessoas todas da onde você mora para cercar. E cercar, só colocar coisas boas nele. Você vai falando carinho, atenção, bem-estar, amor, alegria, e vai colocando tudo que você puder, tranquilidade, paz, sossego, mas também agilidade, facilidade para fazer as coisas, que eu preciso muito disso, eu sou muito roda presa dentro de sistemas, sempre fui. Eu tenho conseguido avançar porque eu estou estudando, com estudo você anda, né? Se for direcional, anda mais ainda. Então, faça o exercício de proteger as pessoas hoje. Mas não faça só isso, não. Você leve para o governador do teu estado e para a equipe toda dele, de assessores, para proteger energias boas, só energia boa, só coisas boas. Coloque no governador, coloque na família dele para ficar todos protegidos com energias boas, de carinho, que sabe, vai colocando, vocês vão saber quais são as palavras e depois nós faremos melhor. E aí, nos prefeitos, nos secretários de Estado, assessorias, e vocês passem para eles passarem para todos os funcionários públicos do Estado, né, que trabalham ligados às secretarias, e da prefeitura a mesma coisa. Bem, aí você tem um universo para trabalhar e vamos trabalhar o país, isso é para fazer sempre. Aí a violência vai diminuindo. O governador do estado, ele tem muita pressão em cima de ameaças direto, entendeu? Não só ele, como outros. E aí vocês fazendo isso, vocês estarão protegendo, para que eles também não estejam com mal. Eles comecem a ficar bons. Aí tem a Secretaria de Segurança, que é a mais atingida. Bem, então nós fizemos proteger a todos, e aí as autoridades. Bem, nós devemos, devido ao problema dos muçulmanos, e também no Brasil tem muita violência contra a mulher, e fazer com todos os homens do país, sem deixar ninguém de fora, para que eles não batam na mulher e não briguem, para eles que falem, eu só quero energia boa, suave, carinhos, e treinem várias palavras ligadas a ternura, afeto, atenção à mulher, não brigar por nada que ela fizer, e as mulheres, façam isso com as mulheres, para elas não serem implicantes, serem cordatas, e leve as energias boas para todas as mulheres. Nós temos um preparo inicial aí para podermos evoluir a Terra. Então, e os muçulmanos precisam muito disso. Os homens muçulmanos e as mulheres também, para que elas sejam boas mulheres. E todas as mulheres têm que ser boas daqui para frente, não pode mais ter sistema para dominar o homem e fazer ele sofrer e tudo isso, já que a mulher sempre foi oprimida. Então, bem, um outro exercício também desses dias é o seguinte: nós circulamos entre as pessoas e quando nós fomos vivendo desde garotos, nós encontrávamos pessoas que íamos ficando alegres, felizes com ela e compartilhando. Então, vamos
colocar energias para que a energia de compatibilidade e congruência venha, e aí essas pessoas, nós temos que preparar as pessoas para elas serem atenciosas e chegar e desprendidas e chegarem, né, para ficar juntos, e vamos fazer. Isso é exercício importante, são energias, não é para ficar orando, é para energias que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma escola que não é religião. Então, vocês vão pedir para que essas pessoas, pedir as energias do cosmo, do espaço, né, que nós estamos, e do corpo das pessoas, para que elas fiquem dando abertura, né, para as pessoas que são compatíveis, para a gente poder ter mais encontros, ficarmos mais felizes. Esse aqui é mais um exercício. Executem isso. Eu falei alguns, estão gravados aí e também nós temos um problema de pobreza no mundo. Então, nós precisamos que os políticos encontrem o caminho, porque esse é um dos objetivos da escola, não pode ter pobre no futuro. Então, eles têm que encontrar um jeito de aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então, vocês vão trabalhar nos políticos para eles fazerem isso. No Brasil, nós estamos dando. O salário era para estar mais alto. Não vou fazer politicagem aqui, mas vocês, não importa a política, se o político chegar lá e não lutar para dar aumento de salário mínimo, não fizer o dever de casa, vocês têm que trabalhar até que eles façam direitinho, que ajudem todas as pessoas pobres do país, do Brasil e de todos os países, para encontrar recursos para melhores aposentadorias, o piso salarial chegar no século 22 do Brasil, pelo menos no início do século 22, uns 6, 7 mil. E aí nós já estaremos tranquilos, e daí para frente vai aumentando mais um pouco, até que as pessoas todas possam viajar pelo mundo, e aí a dinheirada vai estar espalhando, vai estar uma prosperidade enorme pelo mundo, porque imagina você indo, todos os brasileiros viajar todos os anos, né? Ou um ano sim, vamos começar a cada 10 anos uma viagem, aí depois outras gerações vão mais vezes, aí vai crescendo e depois vira moda e fica o sistema de vida, e aí é dinheiro, né, a beça nos países que as pessoas vão levar, estão guardando para ir para lá, para gastar lá, para que lá tenha mais dinheiro e recursos, para que a vida seja maravilhosa nos lugares. Nós somos capazes, né? Então, os exercícios foram esses. A escola é o seguinte: nós estamos fazendo exercícios para estar preparados também. No caso aí das pessoas, elas não precisam ir para a escola, a gente vai fazer isso sempre pela internet. Mas eu gostaria de falar para vocês que o que foi proposto é uma escola de ciência e metafísica, que é essa questão dos espaços cósmicos e essa ligação entre as pessoas. E um outro exercício que a gente fez hoje, avisei as pessoas por causa de umas feitiçarias que fazem comigo, porque implante de dente, aí eu fico parecendo que estou com 2 queixos, me incomoda muito isso. Eu falo, mas que retardamento, né? As pessoas fazerem uma coisa com isso, faziam com os velhos, né? No passado, eles ficavam... Isso é maldade, né? Fazerem isso, porque normal ele vai sentir o queixo dele. Então eu falei, vamos fazer, olha, começamos a parar rapidamente. Aí, vem dali, vem de lá, esse negócio dessas feitiçarias. E aí, vão parando e tirando, e de repente eu fiquei com o corpo todo sensível. Não tinha mais nada
obstruísse a passagem das energias, eu fiquei com o corpo suave e sensível, sentindo meus braços, meu rosto. E a gente não sente, né, praticamente, justamente por causa dessa parte espiritual, que não pode ter acúmulo de nada. Ninguém pode ficar junto um com os outros, nada disso. Nós temos que manter uma distância e ir retirando tudo. Bem, esse é um exercício importantíssimo, vocês têm que passar para o mundo inteiro, para nós ficarmos suaves, tranquilos, felizes. Fiquei com o corpo tão delicioso. Falei, caramba, que ótimo. Mas, infelizmente, ainda estão fazendo um pouquinho das feitiçarias para o meu queixo. Bem, então, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu sou aposentado, estou com 75 anos, eu estou soltando o embrião de uma escola. Gostaria que vocês pensassem nisso. Eu estou fazendo esses vídeos sobre abrigo desde 2022. Uma sequência, né? Não era, às vezes, uma vez por mês, às vezes pulava, mas estou fazendo desses. E já tinha feito outros, né? De relacionamento. Nós vamos ter escola de relacionamentos, né? Isso aqui é um início para a gente... Vocês guardaram? Olha, proteger a todos. Esse exercício de parar com empurrar para o sexo todos, fazer todos os dias, não significa que as pessoas não vão fazer sexo ou não vão fazer essas coisas. Só que não pode, nós temos que parar com os abusos, estupros, ficar todo mundo normal. Aí as pessoas vão transar? Vão, claro, mas com o tempo nós poderíamos parar na medida que for possível. Que em alguns casos vocês sabem que não dá, até mesmo porque existem problemas sociais, de poucos ganhos, dinheiro, e aí não dá, e não vou explicar, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu preciso de dinheiro, eu preciso montar uma página para fazer essas coisas e para ter interação com pessoas que queiram informações ao vivo. Nós podemos, com o tempo, para fazer algo que é o início de um mecanismo de instrução da escola. Essa escola, claro, vai ter especialistas de várias áreas, mas essa é um dos princípios. Então, eu quero dizer para vocês, vocês estão convidados, nós vamos passar sempre exercícios, e essa página é porque eu estou descapitalizado, sou aposentado e tenho ainda os clientinhos, preciso de mais clientes, sou contador, mas estou estudando outras coisas, eu pretendo fazer outras coisas, né? Por exemplo, economia trata da vida, construção da vida, então estou em cima disso. Sei de inflação dos meses desse ano, do final do ano passado, desde os meses do ano passado e 2024, e aí vem o PIB, vem déficit primário, que é governo, receita e despesa do governo, ou superávit, aí tem o número de empregos. Eu vou falar para vocês, esse ano, de janeiro a maio, nós tivemos mais de 1 milhão de empregos. E em junho nós chegamos a 1.222.000 empregos. E 60, né? 222, 1.222.000.000 e 591 empregos. Ou seja, 1.222.000, nós temos possibilidade de chegar a 2 milhões de empregos. Esses aqui, eles dão, com a entrada desse mês, porque
Em maio chegou a 1 milhão e pouco, quebradinhos. E agora está 1.222.000. E a média de salário, multiplicado por 2.000 e alguma coisa, para perto de 2.500, dá 2.811.959.300. 2.811.959.300. Então, esse dinheiro está na economia a partir, foram empregados em junho. Então, de junho em diante, nós temos já esse valor e devemos chegar a 2 milhões. E 2 milhões vai dar próximo de 5 bilhões na economia. Agora está 2.811, devemos chegar perto de 5 bilhões a mais. E como tem muito dinheiro investido nas empresas e tal, nós vamos conseguir possivelmente chegar aos 2 milhões. E ano que vem, no mínimo, nós vamos ter 1,5 milhão. Isso é bom porque nós já estamos aí com 50 milhões de pessoas praticamente com carteira assinada e vamos até 2030 chegar no mínimo uns 55, né? Mas a faixa chegar perto de 60, talvez 60, aí teria que dar 2 milhões, vamos colocar 1,5 milhão na média, então nós teremos 57.500.000. Aí, isso ainda não dá. Aí até 2040 nós chegaremos aí, já estaremos com pleno emprego. Hoje nós temos, de pessoas que já trabalharam, 6 milhões e pouca desempregadas. Mas é o menor número já de muito tempo atrás, o melhor número que nós já tivemos, e nós devemos chegar até o final do ano a um número menor. E ano que vem menor ainda, e aí, até 2040, a maior parte, possivelmente a maior parte ou todos do Bolsa Família já vão estar trabalhando. Então, claro, vai ter alguns, mas aí o Bolsa Família não vai ser 600, vai ser um salário mínimo, né? Talvez com mais algumas coisas. E aí, daí para frente, 60 milhões, 70 milhões, por aí, né? 50 e pouco, 70 milhões até 2040 é plausível, não é impossível. 70 milhões é um bom número para carteiras assinadas e depois vai continuar crescendo e os meios autônomos vão entrando e nós deveremos chegar no mínimo aos 80, 90 milhões de pessoas com carteira assinada. E hoje nós temos aí 102 milhões de pessoas que trabalham e próximo de 50, metade disso com carteira assinada. Os outros são autônomos, são MEIs, são profissionais liberais, né? São recebimento dos proprietários de MEI, de microempresa, de pequeno porte, e os outros todos. Então, é isto. Gostaria agora de falar com vocês. Eu vou deixar meu telefone. Meu nome é Nelson Pinto Jacold. Jacold é Jacó. Jacó em suíço, a família vem lá da Suíça, uma parte, a outra de Portugal. Pinto. Então, Nelson Pinto Jacó. E como se eu sou remanescente de judeus, sou completamente... Ninguém de vocês pode ser a favor de guerra nenhuma. Que a guerra, a pessoa que aceita a guerra e guerra é criminoso. Porque guerra é crime. Então todas as guerras são crimes. São criminosas. E quem paga não são os que fazem a guerra.
São as pessoas que são manipuladas e morrem, e não pode dizer que morreram pelo país, não. Num caso ou outro, se for defesa pessoal, você ainda pode chamar de herói, porque o resto eles são os infelizes que foram lutar porque outros impeliram. E nós temos que sair disso algum tempo, em pouco tempo, né? Vamos fazer os exercícios, vamos parar com isso tudo de uma vez, em alguns anos. Não ter mais guerra, não ter mais crimes, vamos acabar com isso tudo. Vamos desmontar esse sistema. Os governos pensam isso aqui no Brasil, porque vamos dizer que em 2050, 53, o salário mínimo vai ser 3 mil e pouco. Então você já não vai ter mais miséria, 3 mil e pouco é pobre, né? Mas já não é aquela pobreza, é considerado hoje classe média 3 mil, né? Classe média baixa, aí vai subindo. Vamos estar aí com os 3 mil se nós continuarmos dando aumento acima da inflação. Você lembre-se disso. Direitos sociais para todos, é inclusão de todo mundo, porque isso não é brincadeira, você vai fazer. Nós estamos indo para o céu, estou chamando vocês para ir para o céu. O céu é um caminho transformado, com as pessoas protegidas, todas, não é? Chega, para com isso, né? Mudem a cabeça, ok? Então vamos falar aí. Meu telefone 021 993659709. Eu gostaria de receber os telefonemas aí de vocês e para vocês me fazerem perguntas e também dizer que apoiam de nós ficarmos puros e depois cuidarmos das nossas vidas para nunca mais ninguém ser jogado na terra de qualquer maneira, nascendo em lugares horríveis, terríveis, sofrendo a beça, nunca mais. Nós vamos cuidar de acabar com isto, certo? Não foi correto o que ocorreu na história da Terra, jamais vocês podem admitir que isso foi correto, jamais. Bem, e nós vamos cuidar disto. Depois de um tempo as pessoas saberão para onde vão pós-morte, entendeu? Vão saber, nós já seremos puros, ninguém vai fazer mal a ninguém, as pessoas poderão saber. Então já não haverá mais medo, olha, você vai para lá, aí mostra. Então já vou até mostrar que você já morreu e já está lá, morreu lá na frente, tá vendo? Você foi para lá, aí nós vamos ter mecanismo para mostrar e as pessoas perderão o medo da morte. Então perderão o medo da morte. Bem, eu dei meu telefone aí, por favor, me liguem. E uma coisa tão importante como essa, eu gostaria que vocês parassem, meditassem e falassem, puxa, porque eu me sinto meio solitário no meio disso, né? Eu falei para 2 moças essa semana, para algumas pessoas que eu passo os vídeos, e alguns falam, né? E as pessoas falam, puxa, vamos conseguir, será? Aí eu falo, depende de vocês, mas eu sei que nós vamos conseguir. Passei meu telefone. Eu gostaria que vocês fizessem as petições para todos me ajudarem, para eu montar a escola. Começarmos, aí as escolas vão surgir para todas as cidades e as pessoas poderão frequentar. Aqui o grupo inicial não precisa ser muito grande, né? Mas teremos professores e aula de tudo, de culinária, de relações sociais, coisas assim lindíssimas, né? Eu nem gosto, quando eu penso, eu fico muito emocionado em pensar, porque é todo o meu desejo, já há muito tempo que é uma coisa assim. Nós estamos perdidos na Terra, não nos avisaram nada, tudo desorganizado, você nasce, eles te colocam, entendeu? São jogados na Terra, as pessoas são jogadas e nascem onde não queriam ter nascido, e são obrigadas, e nós não queremos mais que façam isso. Nós vamos criar as condições para que isso não ocorra mais. Eu quero deixar aqui claro que a nossa intenção é outra.
É, vocês entenderam? Então, meu e-mail, eu vou passar aqui o e-mail. Bom, vamos colocar aqui, controle Nelson, tudo em minúscula, @gmail.com. Passe o e-mail para mim, façam perguntas, depois a gente vai ter uma página para conversar e tudo isso. E outra coisa, para fazer a escola, eu preciso de recursos. Primeiro, montar uma página e ter um estúdio, né, para fazer gravações e levar pessoas para falarem de diversos assuntos que têm ligação com a escola, certo? A gente ir profissionalizando, porque eu sou muito fraco nessas coisas. E daí, feita a escola, nós vamos ter que organizar um lugar para a gente se encontrar de vez em quando. Aí alugar o local. Daí de alugar, nós vamos juntar as pessoas e falar, olha, nós vamos fazer a escola, vai ter aula de culinária, vai ter prédios, bibliotecas enormes com tudo e aulas. E a gente vai tratar de ver se fazemos para a maior parte das pessoas gratuitas as aulas. E os professores serão os únicos remunerados. Eu vou fazer palestras e aí eu também ganharei alguma coisa dessa forma e das outras. Eu tenho uma parte da aposentadoria e o resto, assim, a diretoria não vai ser fixa. As pessoas vão ser um grupo que vão cuidar da tesouraria dos recursos, para que ninguém meta a mão. Nós colocaremos os puros, todos que forem mais puros com o tempo, nesses cargos. Os professores, claro, serão remunerados. Se nós tivermos escola todos os dias de manhã, à tarde e à noite, serão remunerados, né, para dar aula para os membros da Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. E aí, dessa cozinha, nós faremos jantares, almoços, para ficarmos juntos, para conversar, para passar horas juntos. E aí, com salão, nós podemos até colocar música. E com o tempo, depois estivermos mais purificados, botar música para dançar e dançarmos e ficarmos felizes juntos. E aí o dinheiro da comida dessa restaurante será para ajudar a manter a escola. As fontes de renda, eu já tenho várias sinalizações que mandarão dinheiro para ajudarmos a construir a biblioteca, o prédio que é da escola, né, com as salas, bibliotecas, organização, portaria, diretoria, as pessoas todas, né? E aí, a ideia inicial é todo mundo ganhar igual, entendeu? Mas se houver controvérsias, a falar, estão querendo avançar muito rápido, o problema é que nós vamos tratar da reencarnação das pessoas. Nós não podemos ter desigualdade, nós temos que conversar de alguma forma. Mas nós podemos colocar uma pequena distância e uma média que fique todo mundo achatadinho, né? E não uns ganharem X, e aí os diretores vão ficar ali, a diretoria nunca vai ficar fixa, ninguém. Nós não queremos poder, nós vamos soltar o poder para ficar a igualdade, trabalhar uma coisa que seja das pessoas. Não é para ninguém ficar super milionário dirigindo, como eu, por exemplo. Claro, eu quero ganhar um pouco mais, porque eu estou aposentado e minha aposentadoria não dá para fazer uma página. Se eu fizer a página, eu deixo de pagar outras coisas Bem, já até pensei em mudar para o interior para poder pagar pouco, e aí eu faço a página, mas se me mandarem clientes,
trabalho, eu posso trabalhar em vários lugares, várias funções. E estou estudando economia, mercado de capitais, né? Daqui a pouco eu sei uma maior parte disso, grande parte, estarei apto para trabalhar em áreas assim. E eu tenho 75 anos, eu quero trabalhar até quando eu não conseguir mais andar. Então, direto. Não quero ficar parado, porque isso aí eu estou falando sério. Então, eu vou colocar aqui o meu Pix. Meu Pix é 330 758 677 72. 330 758 67772. Meditem nisso e liguem para mim e falem. Vamos fazer, vamos nos encontrar, tem que fazer um estatuto com diretoria, tem que ter mecanismos, entendeu? Eu vou montar estou estudando para montar fontes de rendas para a escola. Primeiro, precisamos de ajuda, né? Vamos ver se as pessoas que falaram em ajudar vão mandar recursos do exterior e alguns do Brasil. Tem pessoas super bilionárias aí que podem dar dinheiro para a gente construir a escola, o prédio da escola, que é um prédio grande, né? Tipo universidade, com as salas de aula para todas as matérias possíveis e centros de pesquisa de todas as coisas. E é uma escola normal, com centros de pesquisa e lugar para comer, uma biblioteca imensa, para as pessoas ficarem confortáveis e ter vídeos sobre coisa que é feito com palestrante, mas vídeos demonstrando várias coisas, tipo complementar de física, de química, de biologia, de máquinas, equipamentos e tudo que nós fazemos. E as pessoas estudarão e possivelmente nós faremos para que os alunos não paguem nada, uma parte, né? E os que tiverem bastante recurso contribuírem para poder a gente ter uma escola nossa. A escola é nossa, é de todas. Eu estou falando aqui, eu vou ser um supervisor, né? Uma pessoa que não vou receber para isto, entendeu? Eu vou junto com as pessoas, nós vamos combinar como vamos fazer as coisas. Arquitetos, o projeto dos prédios, como que nós vamos fazer? Debater até a melhor coisa vai ser assim. Então vamos fazendo. Aí o resto, nós podemos ter áreas de lazer, para as pessoas passarem fim de semana juntos. Podemos, depois, com o tempo, ter um prédio com suítes para as pessoas que vierem de outros países, estados, e pagarem uma coisa que seja não muito cara para ficarem, né? E passar o fim de semana, ou passar as férias, e poder... Aí nós temos que criar ambientações, né? Nós vamos ter curso de teatro para encenar coisas para melhorar a existência, né? Essa é a parte linda. O resto é uma pedreira, mas uma pedreira intencional, que nós vamos chegar a penetrar nos elementos mais tênues e chegar a microcosmo ok? Eu vou insistir nisso. Vou insistir, sabe por quê? Porque eu me amo. Primeiro eu quero ir para o céu. E já que existe um caminho para o céu, que não depois de fazer as análises todas, eu fiz teologia, estudei muito isso, sei que não é como ensinam, nem o hinduísmo fala o que o kardecismo fala, só que eles exageram, falam que as pessoas voltam a ser animais, como macacos, cachorros, cabritos, leopardos, tudo, elefantes. Eu acho que num processo evolutivo
os animais têm que ter direito também, né? Isso tudo a escola receberá informações sobre tudo, entendeu? Basta ficarmos puros que nós teremos informações sobre tudo. Sobre o espaço sideral está ampliando, sobre fazer estrelas, planetas. Em 2000, mais ou menos, 2001, 2002, houve um acréscimo do universo, ou 3, não sei, o telescópio Hubble viu um aumento no universo. E eu fui lá, em espírito, né? Vou lá dar uma olhada para ver o que é. Cheguei lá, realmente havia um acréscimo. Estava entrando aqueles... Mas eu via elétrons, né? E aí aquilo entrando assim, eu falei, caramba, né? Aí estava escrito assim, este é um sinal para a Terra porque vai haver uma evolução. E eu guardei isso na mente, né? E hoje eu estou falando aqui em levar vocês para o céu e que existe um caminho evolutivo na Terra e nos planetas para ficar, depois nós podemos morar em vários planetas, trabalhar em vários planetas, em vidas e vidas e vidas para sempre. E todos tranquilos, sem guerras, sem fome. O que vocês acham? Vão contribuir? Não vai ter diretoria fixa, não vai ter essa questão de acúmulos, né? Nós faremos reuniões, conversaremos e passaremos coisas incríveis para vocês, ok? Então, um abraço e um beijo. Eu vou deixar também no vídeo do YouTube os dados que eu passei e vocês voltando, vocês anotem e vão me financiar o estúdio e a página para começarmos a fazer uma coisa para enviar para as pessoas de diversas partes do Brasil. Vamos? Aí outras pessoas vão entrando com o tempo e nós continuaremos. Um abraço, um beijo, até a próxima.